Você que visita o canal AGGC Matemática, eu fico muito feliz de recebê-lo para a quarta videoaula de arcos trigonométricos pela professora Gisélia Clarice. Você que assiste essa videoaula, coloque o fone de ouvido, se concentre e se alguma coisa, algum barulho tirou a sua atenção ou se você não entendeu, pause o vídeo, volte e retome a aula e faça isso várias vezes até que você tenha entendido plenamente tudo que está sendo feito aqui. Boa aula! Arco cotangente. Nós vamos utilizar a notação para o arco cotangente, arc, cote ou cote na menos 1. São as duas notações que nós utilizamos, ambas querem dizer a mesma coisa. Pergunta: qual é o ângulo ou o arco cuja cotangente vale y? Vamos fazer geometricamente usando o círculo trigonométrico. Nós sabemos que o eixo da cotangente é esse eixo horizontal, então a barrinha vermelha aqui é o valor de y que nós conhecemos. Então, nós queremos determinar qual é o ângulo ou qual é o arco que gerou essa cotangente. Então, para isso, nós ligamos a ponta do segmento vermelho à origem do círculo, o ponto A e o ponto B aqui. Isso aqui gerou o arco AB. Esse arco AB, ele gera o ângulo AOB, que é um ângulo central, porque o vértice do ângulo está sobre o centro do círculo trigonométrico, e é um ângulo central. Então, quando o ângulo é central, a medida do arco é exatamente igual à medida do ângulo. Se o ângulo medir 30 graus, o arco mede 30. Se o ângulo medir 60 graus, o arco mede 60. Então, θ é igual à medida do arco AB. Como é que nós dizemos isso em matemática? Nós dizemos que y é igual a cotangente de θ se somente se o arquicotangente de y é igual a θ. Ou y é igual a cotangente de θ se somente se a cotangente na menos 1 de y é θ. Usando a outra notação. Você pode usar qualquer uma delas. Vamos enfatizar o que nós fizemos. Contemple. Vamos para o próximo. Definição: y é igual a cotangente de θ se somente se o arquicotangente de y é θ. Ou y é cotangente de θ se somente se cote na menos 1 de y é θ. Observe que para eu aplicar essa definição, o coeficiente da cotangente aqui tem que ser 1. Não pode ser um número diferente de 1. Eu só aplico a definição quando esse coeficiente é 1. Atenção! Cote na menos 1 não é 1 sobre cotangente de y, não confunda, isso é apenas uma notação. Tá? Então, você não pode escrever que cote na menos 1 de y é 1 sobre a cotangente de y. Cote na menos 1 de y é só uma notação e ela é utilizada nas calculadoras científicas, nos softwares matemáticos. Ela é tão importante porque, com o advento da informática, era necessário ter 3 posições para as funções, para o campo que você vai definir, tanto nas teclas de calculadora como nos softwares matemáticos. Contemple, vamos para o próximo. Ângulos notáveis. Vamos fazer uma revisãozinha dos ângulos notáveis só para poder facilitar nos exemplos que eu vou fazer posteriormente. θ é igual a 0 graus, 30 graus, 45, 60 e 90 graus. Vamos construir a linha do seno, do cosseno e da cotangente. A cotangente é cosseno sobre seno. Vamos dividir a tabela verticalmente. Então, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Cotangente de 0 vai ser 1 dividido por 0, porque é cosseno sobre seno. Nós não dividimos por 0, então não existe a cotangente de 0. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0, e cotangente de 90 é 0 dividido por 1, que dá 0. Agora vamos fazer aquele método prático. Do 30 ao 60 nós vamos contar na ordem crescente. 1, 2, 3... 3, 2, 1, dividir tudo por 2, extrair a raiz quadrada só do numerador, e nós sabemos cosseno, que é raiz de 3 sobre 2, dividido por meio, vai ser a cotangente de 30. Cotangente de 45 é raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2. Cotangente de 60 é 1 meio, dividido por raiz de 3 sobre 2. O símbolo riscado quer dizer não existe. Vamos para a próxima ficha, fazer os cálculos da cotangente de 30, que vai ser raiz de 3 sobre 2 dividido por meio,
Repete a primeira fração, raiz de 3 sobre 2, e inverte um meio que vai dar 2 sobre 1, cancela o 2. Cotangente de 30 é raiz de 3, preenche na tabela. Cotangente de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2, o número dividido por ele mesmo vai dar 1, como eles são diferentes de zero, isso é verdade. Cotangente de 60 vai ser 1 meio, que é cosseno de 60, dividido por raiz de 3 sobre 2. Cotangente de 60 é 1 meio, inverte a segunda fração, 2 sobre raiz de 3, cancela o 2. Cotangente de 60 é 1 sobre raiz de 3. Como o denominador tem uma raiz, nós vamos racionalizar esse denominador multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então vai ficar cotangente de 60, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, cotangente de 60 é raiz de 3 sobre 3. Preencha a tabela. Aqui está a tabela dos ângulos notáveis. Contemple um pouco. Vamos passar para o próximo. Exemplo 1. Calcule θ sabendo que cotangente de θ é raiz de 3 sobre 3 e θ está entre 0 e 360 graus. Solução. Vamos fazer geometricamente no círculo. Eu tenho o eixo da cotangente. Vamos fazer primeiro de 0 a 90 graus. Então, a parte vermelha no eixo das cotangentes é o raiz de 3 sobre 3. Vou ligar ao centro do círculo e vai gerar esse ângulo θ, que é de 60 graus, porque nós vimos lá atrás que a cotangente de 60 é raiz de 3 sobre 3. Então, como é que eu vou escrever isso em matemática? Vou escrever que raiz de 3 sobre 3 é cotangente de θ, se somente se θ é o arquicotangente de raiz de 3 sobre 3, e como nós vimos aqui, θ é igual a 60 graus, ou θ é igual a π sobre 3. Π é 180 dividido por 3 dá 60. Então, θ é π sobre 3 radianos. Agora, nós vamos escrever na outra anotação. Ou raiz de 3 sobre 3 é cotangente de θ, se somente se θ é cotina menos 1 de raiz de 3 sobre 3. θ é 60 graus, ou θ é π sobre 3 radianos. Vamos enfatizar as respostas. Contemple. Espero que você tenha entendido a ideia de arquicotangente. Geometricamente, nós fizemos de 0 a 90 graus, mas θ está restrito de 0 a 360. Então, vamos analisar o resto do círculo. 180, 270, 360. Para que a cotangente seja positiva, eu vou alongar esse ângulo aqui para o terceiro quadrante para poder ela ser positiva. Então, nós temos que raiz de 3 sobre 3 é cotangente de θ, se somente se θ é arquicotangente de raiz de 3 sobre 3, se somente se θ é igual. Alonga o ângulo. Estes dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice. Então, se esse mede 60, esse aqui mede 60. Então, 180 mais 60, θ vai dar 240 graus. Então, θ é 240. Ou, eu posso dizer, 60 é π sobre 3, que é 180 dividido por 3 dá 60. Para dar 240, eu multiplico por 4. Então, eu posso responder como θ é igual a 240 graus, ou θ 4π sobre 3 radianos. Ou eu posso escrever na outra anotação. Raiz de 3 sobre 3 é igual a cotangente θ, se somente se θ é cotina menos 1 de raiz de 3 sobre 3. Se somente se θ é 240 graus, ou θ é 4π sobre 3 radianos. Enfatizando as respostas, eu espero que você tenha entendido, principalmente se você tivesse dificuldade de entender, que o faça no círculo trigonométrico, que fica muito mais simples, e aí você vai construindo seu esquema mental de raciocínio, que é super importante para você ter independência de raciocínio quando trabalhar com trigonometria em matemática ou em física, ou seja lá em que disciplina for. Vamos passar para o próximo. Calcular o ângulo θ tal que y é igual a cotangente θ é igual a menos 1 e θ está entre 0 e 360 graus. Vamos aplicar a definição. Cotangente de θ é igual a menos 1 se somente se θ é o arquicotangente de menos 1. Vamos para o círculo. Eixo das cotangentes, agora como é menos 1,
Nós temos aqui o círculo trigonométrico, já botei 0, 90, 180, 270 e 360. Como ele é menos 1, ele está para o lado esquerdo do círculo, aqui em cima. Nós vamos unir essa ponta aqui ao centro do círculo para determinar o ângulo. Ora, quando a cotangente é 1, nós vimos que era 45 graus. Então, este ângulo que forma aqui é 45 graus com o eixo. Então, isso aqui é 180 menos 45, você pode raciocinar assim, ou 90 mais 45, ou você pensar que aqui tem 2 ângulos de 45 e aqui tem mais um, então são 3 ângulos de 45. Ele é 135 graus, 90 mais 45, ou 180 menos 45. Então, vamos responder, θ é igual a 135, ou em radianos, 3π sobre 4 radianos, porque 45 é π sobre 4, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Então, tem várias maneiras de você enxergar isso. Ou, agora, no quarto quadrante, este ângulo aqui é 45. Eles são opostos pelos vértices, tá vendo? Eles têm um vértice comum. Então, se esse é 45, esse é 45. 360 menos 45 dá 315 graus. Eu estou dividindo por 4. Então, 360 é 2π. Então, se eu tiver 8π sobre 4, eu tenho 2π. Então, 8π sobre 4 menos 1π sobre 4, que é 45 graus, isso vai dar 7π sobre 4 radianos. Ou eu posso responder que θ é 7π sobre 4. Então, vou enfatizar as respostas. Aqui está o resultado do exercício. Espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Contemple. Exemplo 3, calcular uma expressão para θ em função de y, sabendo que y é 3/8 vezes a cotangente de θ menos 7 dividido por 2. Solução. Y é 3/8 da cotangente de θ menos 7 dividido por 2. Se somente se. Eu quero transformar esse coeficiente aqui, 3/8, em 1. Então, basta multiplicar por 8/3. Então, 8y sobre 3 é igual... Quando eu multiplicar 3/8 vezes 8/3, vai dar 1. É igual a cotangente de θ menos 7 dividido por 2. Se somente se... Agora, como o coeficiente da cotangente aqui, ele é 1, eu posso aplicar a definição. Então, vai ficar... θ menos 7 sobre 2 é igual ao arquicotangente de 8y sobre 3. Se somente se, θ menos 7 está sendo dividido por 2. Eu vou multiplicar a equação toda por 2 para sumir esse 2 aí. Então, vai ficar θ menos 7 dividido por 2 vezes 2 dá θ menos 7. É igual a 2 vezes o arquicotangente de 8y sobre 3. O θ está sendo subtraído de 7, então eu vou somar 7 em toda a equação. Então, vai ficar θ menos 7 mais 7 dá θ. É igual a 2 arquicotangente de 8y sobre 3 mais 7. Ou eu posso responder na outra notação, 2 cot na menos 1 de 8y sobre 3 mais 7. Aqui eu resolvi o problema, espero que você tenha entendido. Contemple. Exemplo 4. Calcular a inversa da função y igual a f de x, que é igual a cotangente de x, e fazer o gráfico de y e da sua inversa, y igual a f menos 1 de x. Solução. Vamos primeiro aplicar o passo a passo para calcular a inversa da função y igual a cotangente de x. Primeiro passo. Nós vamos isolar x, então eu tenho que y igual a cotangente de x, se somente se o arquicotangente de y é igual a x. Segundo passo, vamos trocar o x pelo y. Então eu tinha arquicotangente de y, eu vou trocar o y pelo x. Arquicotangente de x é igual a y, era igual a x, troquei, ficou y. Aqui eu fiz a troca de eixos. Terceiro, a inversa de y igual a f de x, que é igual a cotangente de x, a y, que é igual a f menos 1 de x, que é o arquicotangente de x. Essa aqui é a inversa, a arquicotangente. Então, o que nós efetuamos aqui quando eu troco x por y é a troca dos eixos cartesianos, que é fundamental para nós fazermos o gráfico, que é a próxima etapa. Contemple gráficos. Y é igual a f de x, que é igual a cotangente de x. Vamos traçar os eixos cartesianos. Y igual a cotangente x. Aqui no x eu coloquei a escala 0, 90 graus, 180, 270, 360. A primeira volta do círculo.
E embaixo nós vamos fazer uma tabelinha. Se essa tabelinha você não entender, assista a minha videoaula sobre função cotangente, para que você possa entender perfeitamente o que está sendo feito aqui embaixo. Então, quando x é zero, a cotangente de zero não existe. Como ela não existe, eu vou testar em zero mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho eu chamo de delta. Ela vai para mais infinito, a cotangente. E quando x for 90 graus, a cotangente é zero. Vai uma bolinha lá em cima do 90. Como ela está indo lá para mais infinito, eu botei o mais infinito aqui, então ela vem de mais infinito para zero. Em 180, a cotangente não existe porque 180 o eixo é paralelo ao eixo das cotangentes. Então, eu faço 180 menos um pouquinho, então ela vai para menos infinito. Em 180, ela não existe porque o eixo é paralela. Em 180, como ela não existe, traçamos a linha pontilhada e o gráfico vai de zero para menos infinito. Ele faz essa curva aqui. Em 180 mais um pouquinho, ele vai passar para o outro lado dessa linha pontilhada, ele vai passar para cá. Ele está em mais infinito, ele está lá em cima. Em 270, ele é zero. Olha a bolinha do zero aqui, vem de mais infinito para zero. Em 360, menos um pouquinho, porque não existe a cotangente de 360, porque o diâmetro horizontal, que é paralelo ao eixo das cotangentes, então 360 menos um pouquinho, ela está em menos infinito. E em 360 ela não existe. Então, sempre que não existir, ela vai ter essa linha pontilhada. Então, esse é o gráfico da função cotangente. Agora, nós vamos fazer o gráfico do arco e cotangente, traçando os eixos. Houve troca de eixos, não foi? Então, essa escala que era em x, agora ela vai ficar aqui em y, que ela é do arco e cotangente. Então, vamos fazer a tabelinha. Se você não entendeu, vá lá e observe a minha videoaula de função cotangente. Houve troca de eixos. Então, aqui, tudo que estava no eixo x vai para o eixo arco e cotangente. Tudo que estava no eixo cotangente, que era o eixo vertical, ele vai para o x. Vai ficar aqui nessa primeira linha. Então, vamos lá, fazendo passo a passo. Primeiro aqui, não existia cotangente quando o x era 0 graus. Quando era zero mais um pouquinho, ia para mais infinito. Então, quando x é mais infinito, quando está em 0 graus mais um pouquinho. E quando era 90 graus aqui, cotangente era zero. Então, quando x aqui é zero, o ângulo é de 90 graus. Então, em 90 graus aqui é zero, bolinha aqui em cima. Então, o gráfico vai de mais infinito para zero. Quando era menos infinito aqui, a cotangente era 180 graus menos um pouquinho. Então, menos infinito, 180 menos um pouquinho. E ele não existia exatamente em 180 graus. Então, vem a linha pontilhada paralela ao eixo x. Então, ele vinha de zero para menos infinito. Então, quando ele era 180 mais um pouquinho, ele ia para mais infinito. Então, para mais infinito, aqui ele é 180 mais um pouquinho. 180 mais um pouquinho, ele está do outro lado dessa linha pontilhada. Aí, em 270 graus, ele era zero. Então, quando x é zero, o arco cotangente é 270. Então, vem uma bolinha aqui em cima. Então, ele está vindo de mais infinito para zero. Olha o gráfico aqui sendo desenhado. Quando ele era 360 menos um pouquinho, ele era menos infinito. Então, quando x é menos infinito, é 360 menos um pouquinho. Em 360, ele não existe. Linha pontilhada paralela ao eixo x. Então, completa o gráfico aqui. Então, aqui nós temos o gráfico da cotangente e aqui nós temos o gráfico do arco cotangente. Contemple, espero que você tenha entendido. Na próxima ficha, eu vou expandir um pouco mais esse gráfico. Eu não vou mais fazer essa tabela, porque agora ele vai se repetir. Então, vamos lá. Vamos expandir o gráfico. Ele vai ficar assim, para você ver o efeito dele. Esse é da cotangente. Vamos ver do arco cotangente? Então, tá aqui para você contemplar a função cotangente em mais de uma volta no círculo. Daqui para cá é no sentido anti-horário positivo. No lado negativo é no sentido anti-horário, para você ver. E daqui para cima é no sentido
anti-horário, que é positivo, e daqui para baixo é no sentido horário, que é negativo. Espero que você tenha entendido. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê um joinha. Muito obrigada pela sua audiência.